Olá, meu povo! É uma satisfação imensa estar em mais um programa da Alternativa Social, da Ribeirão TV, com vocês, telespectadores que estão nos vendo hoje. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que é uma pessoa, não sei como chamá-lo, se é de um parceiro, de amigo, se é de companheiro, de professor ou até de um paizão. Ele se chama Basileu. E aí, Basileu? Por que este nome Basileu? Primeiramente, é uma satisfação conversar com você, Henrique, e esse programa de 2010, aqui da Alternativa Social. E esse nome Basileu, quando eu nasci, a minha mãe tinha uma amiga chamada Anabela, e era uma pessoa muito religiosa, e ela escolheu o meu nome, Basileu, levando em consideração a história grega, né, naquele tempo, né? E que Basileu, na história grega, era um comandante de guerra. E ela gostou do meu nome e até hoje eu sou chamado de Basileu e eu levo o pé da letra, mesmo esse comandante, viu? Sempre comandando, sempre sendo aquela pessoa, sempre fazendo as coisas sempre melhor. Ô Basileu, e você como este homem que é sempre conhecido aqui, sabe? Eu queria saber quando você percebeu que deveria ajudar as pessoas. Olha, Henrique, é muito simples explicar isso. Eu sou um cidadão brasileiro, sou filho de uma família muito pobre, nasci em Carolina, município de Timon, e aí eu comecei a perceber o sofrimento do meu pai, dos meus irmãos. E nós tínhamos uma porrada de irmão. E eu comecei a ver que o mundo, para a gente viver, somos nós que construímos. Somos nós que construímos. Para nós viver, eu comecei a perceber, para a gente viver numa casa, é preciso que nós constrói essa casa. Para a gente viver numa sociedade, precisa que nós temos que construir essa sociedade. Eu percebi isso. E foi isso que eu comecei a vê-la, que eu tinha esse pensamento, mas nem todo mundo pensava como eu. E eu com vontade, um desejo de viver numa sociedade mais justa, mais igualitária, eu comecei a convidar as pessoas, eu comecei a conversar com as pessoas, eu comecei a construir o meu mundo dentro do meu próprio pensamento, dentro de mim mesmo. E este mundo que eu construí dentro de mim, no meu pensamento, eu comecei a partilhar com as pessoas. E eu comecei a perceber que as pessoas têm dificuldade de ver o horizonte lá na frente. Nem todo mundo tem essa condição ou não percebe que a gente precisa construir essa sociedade. E eu comecei a trabalhar querendo construir essa sociedade que eu desejo em construí-la, que é uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais soberana, uma sociedade que as pessoas possam respeitar as pessoas como elas são, respeitar a natureza, respeitar a vida, as pessoas, o desejo das outras pessoas. E foi isso que me veio e me fortaleceu batalhar para construir essa sociedade. Eu percebi que o ser humano tem que ser tratado com carinho, com respeito, com dignidade, sem enganar as pessoas, que as pessoas possam te falar a verdade para as pessoas. Assim nós podemos construir um mundo melhor. E foi isso que eu vim perceber logo. Eu tinha, sabe quantos anos, Henrique? Eu tinha 14 anos quando eu comecei a perceber isso. Você era novo, né, Basileu? E eu não tive a oportunidade de ir para a escola, porque eu pensava assim, mas meu pai não pensava assim, e eu era aquela pessoa muito obediente, meus pais, e foi isso. E até hoje, meu pai não me botou na escola, não tive a oportunidade de estudar, mas eu não me queixo do meu pai, não me queixo da minha mãe, porque eu conhecia como eram as condições financeiras que eles tinham. E eles não perceberam que colocando o filho na escola, podia ser que era bem melhor. Ou não perceberam, mesmo não tinha condição, viu, Henrique?
A gente era daquelas pessoas que nós fomos criados, eu com 15 anos, a gente arrancava mandioca, relava no ralo, a gente pegava aquele litro de óleo que aí acabava o óleo, que as pessoas, nem nós comprávamos o óleo. Aí pegava aquela lata, furava de prego, colocava aquela lata cheia, furada de prego, pregava numa tauba e ali aquele ralava a mandioca e pegava aquela mandioca ralada, colocava num pano, exprimia, secava, ali fazia o beiju de mandioca pra gente comer. Fui criado dessa maneira. Aquele tempo era muito difícil, né, Basileu? Muito difícil, e até porque que meu pai, ele foi vítima do golpe militar, ele foi asilado, ele foi morar no mato, porque ele era delegado sindical e sofreu humilhação, ele foi morar no mato, e lá no mato ele criou a gente. Ele com medo de vir à cidade, com medo de repressão. Esse mundo, Henrique, esse mundo que nós vivemos, essa sociedade que nós vivemos, que nós viemos de uma sociedade, ela é muito cruel, é muito cruel. E hoje a gente tenta mudar isso, conversando com as pessoas, orientando as pessoas. Só as pessoas, ainda hoje no Nordeste, Henrique, tem gente que mora em casa de chão batido, que nunca andou de carro. Ainda existe gente assim, da minha família mesmo, lá na roça, que tem a lamparina, mas são pessoas que trabalham, que plantam o feijão, o arroz, o milho, cria sua galinhazinha e está sossegado, acha que a vida é só aquilo. Não percebeu que nós, juntos, discutindo com os companheiros, com as pessoas, nós podemos construir uma vida bem melhor, um mundo bem melhor para se viver. E eles vivem lá. Culpa deles não, culpa de um próprio sistema que não dá oportunidade para as pessoas, não dá oportunidade principalmente para o pobre, para o negro. Nós ainda vivemos num país preconceituoso, e ainda prevalece o preconceito com as pessoas que falam errado, muitas vezes é criticado porque fala errado. E a gente sabe que a gente não pediu para nascer, nem eu, nem você, e nem ninguém pediu para nascer. Mas se nós nascemos, nós queremos vida digna. E é isso, o brasileiro vem desse sofrimento, vem dessas camadas sofredoras. Essa que é a sua origem, né, Minha origem é essa e não tenho vergonha de dizer. Você já foi assim, brasileiro? Sofreu alguma desigualdade, preconceito assim, brasileiro? Claro, claro. Eu sinceramente não quero aqui ser vítima, não quero me tornar uma pessoa coitadinho, mas sofrer discriminação, Henrique, como já sofri fome no dia a dia, ainda hoje. Quem é brasileiro, o que é que esse nordestino quer quando eu apresento proposta de sociedade, como eu tenho um projeto que você conhece, eu quero um país melhor. E eu não só falo não, eu pratico isso no dia a dia para ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, que o homem não possa explorar o próprio homem, que a gente possa ser visto como gente, sem ver o bairro que mora, sem ver a cor. Cidadão, somos filhos de Deus. Você teve um sofrimento muito grande, né, Basileu, no seu passado, né? Eu represento muitas pessoas que passam por isso, né, mas não tenho a coragem de vir falar o que eu falo. Basileu, mas essa vinda sua para Ribeirão Preto, né? Que você veio do Nordeste, né? Do Maranhão, do Caxias, Maranhão. Eu queria saber o que fez você vir a Ribeirão Preto. Cara, você me emocionou. Porque você, né, Basileu, teve muita luta. E você aqui em Ribeirão Preto, eu percebo que você teve... Eu não queria me emocionar, mas um batalhador como você, Basileu, eu moro... Caramba, né? A Caxias, cidade de Caxias, foi a primeira cidade que eu conheci. Eu morei no município dessa cidade e quando eu vim para a cidade, já com 17 anos, expulso do meu povoado que eu morei. E quando eu cheguei na cidade, eu me deparei com outro mundo, que eu tinha que levar em prática, conviver no meio de tudo isso.
Mas eu não parei. Lá eu criei um grupo de teatro, chamava Coça, e que esse grupo tinha uma função de passar para a sociedade o que nós sofria no campo, nas comunidades, nas pastorais. E através desse grupo de teatro chamado Cultura da Roça, a gente começou a passar nosso sofrimento através de dramatização, e a gente foi tomando gosto que existia, a gente podia chegar mais longe. Aí eu fiz um curso de primeiro socorro, aí comecei a trabalhar num postinho de saúde, depois fui trabalhar no hospital Meão Predeiro, e lá eu entrei, vi os trabalhadores. O hospital foi fundado em 54, eu entrei em 90, em 91, tinha 90% dos seus funcionários não tinha carteira assinada, e aquele que tinha carteira assinada, Henrique, assinava que recebia um salário e recebia um salário mínimo. E eu comecei a conversar com eles que não era essa vida, como é que nós assinávamos um salário e recebia menos do que um salário mínimo. Não tinha salubridade, não tinha hora extra, não tinha nada. E a gente começou a lutar. Aí nós fundamos o Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde de Caxias, no Maranhão. E esse sindicato a gente fundou e começamos a se organizar. Quando os patrões perceberam que nós estávamos se organizando através do sindicato, demitiu quase todo mundo. Se juntaram, eles fundaram outro sindicato. Só que o nosso sindicato nós fundamos, era o sindicato mais velho. Então dele não teve muito legitimidade, porque o nosso sindicato já foi um sindicato fundado com o objetivo de trabalhar pela nossa sociedade. E no sindicato, muitas pressões, mas a gente não baixou a cabeça. E a gente começou a tomar espaço na cidade de Caxias, e começamos a crescer e passar nossas ideias, que ser cidadão é lutar pelos seus interesses, pelos seus objetivos, pelo seu direito e o direito do seu próximo. Certo, Basileu. Ficamos aqui no primeiro bloco, mas no segundo bloco tem muito mais aqui com o Basileu.